Os livros de Enoque são livros externos que descrevem a história de Enoque, uma das primeiras gerações depois de Adão e antes de Noé, uma figura do Gênesis. Os livros foram escritos em diferentes lugares e em diferentes épocas, com a vida do herói bíblico provavelmente datando de cerca de 3000 a.C. Os primeiros versículos do livro dizem o seguinte. Verso 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir, nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Verso 2. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Verso 3. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. Hoje vamos falar sobre a história deste primeiro livro de Enoque. Fique aqui conosco e descubra detalhes da história deste livro que ainda hoje é usado em algumas culturas cristãs. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. E Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24. Existem 3 livros chamados o Livro de Enoque. O Livro de Enoque I, preservado apenas na tradução para o hebraico etíope, e portanto, conhecido como o Livro de Enoque, o Abissínio. O Livro de Enoque II, preservado apenas na tradução para um antigo eslavo eclesiástico, e portanto, conhecido como o Livro Eslavo de Enoque. Livro de Enoque III, provavelmente escrito no século V d.C., e também conhecido como o hebraico Enoque. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que faremos dos livros de Enoque, e neste vídeo faremos uma revisão da história do livro de Enoque I. O primeiro livro de Enoque, também chamado de Enoque Abissínio, é um dos livros externos à Bíblia, escrito na língua aramaica, provavelmente na terra de Israel no século III a.C., por um único autor judeu, ou talvez, um grupo de autores. É uma das obras apócrifas, que não faz parte do cânon bíblico, mais importantes, e provavelmente influenciou muito as crenças cristãs primitivas, especialmente as gnósticas. Cheio de visões celestes, anjos e demônios, o livro apresenta conceitos como os Néfilis, o aparecimento do Cristo, a ressurreição dos mortos, o dia do juízo e um reino celestial na terra. Outros materiais científicos sobre sistemas de calendário, geografia, cosmologia, astronomia e meteorologia também estão integrados. A mensagem no primeiro livro de Enoque, como a de outros profetas da Bíblia, é uma mistura de repreensão pelo pecado e solicitação de afastamento do pecado. Sua mensagem inclui descrições do julgamento de Deus para os ímpios e do futuro abençoado para seu povo. Mas, ao contrário da maioria dos profetas hebreus, somos informados de que Enoque escreveu sua mensagem. Há um paralelo interessante entre a vida de Enoque, descrita em seu livro, e a história do próprio livro. Dizem que Enoque ficou isolado da humanidade por algum tempo. Então, depois de ser chamado para ser um profeta, Enoque reaparece como uma figura poderosa em meio ao povo. Como veremos, o primeiro livro de Enoque passou por um processo semelhante de reaparecimento recentemente. Por muitos séculos, o primeiro livro de Enoque esteve em um período de isolamento.
O livro está agora reaparecendo no cenário mundial com uma mensagem importante que não se apagará com o tempo. Surpreendentemente, o curso da história deste livro se ajustou bem à profecia dos primeiros versículos de seu primeiro capítulo. No primeiro capítulo do livro, é dito que o livro de Enoque não foi escrito para as pessoas que viveram em seus dias, ou mesmo para aqueles que viveram imediatamente depois deles. Desde o início do livro de Enoque, é dito que ele terá uma influência muito maior. O livro de Enoque foi escrito para a geração que viverá no fim dos tempos. Como uma espécie de cápsula do tempo à espera da última geração, o livro de Enoque foi redescoberto hoje e está disponível para quem quiser descobrir seus tesouros. Para entender como tudo isso aconteceu, devemos dar uma olhada mais de perto na incrível história do primeiro livro de Enoque, que passou por distintos estágios de popularidade, isolamento e finalmente ressurgimento. Enoque, o protagonista do livro, é capaz de conhecer as profecias, o oculto, é portanto, o homem destinado a contar a história da humanidade desde o seu início, até o seu fim, quando a luz vencerá as trevas, e Deus se revelará ao justo, o escolhido, o Messias. No dia do juízo, os Néfilim serão julgados junto com os espíritos malignos, demônios e pragas. Azazel, o anjo do mal, será entregue a Rafael. E Belial, o senhor das trevas que é inimigo do Cristo, também será julgado naquele dia. Os seres humanos também sentirão este pesadelo: assassinato dentro da família, abortos, canibalismo, guerras e outros problemas serão o destino dos pecadores, enquanto os justos terão grande felicidade. Para muitos judeus em Israel, durante o período do Segundo Templo, o primeiro livro de Enoque era muito estimado. Este fato foi confirmado pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto, no final dos anos 1940. Durante esse tempo, cerca de 800 livros e partes de livros foram descobertos em cavernas perto do Mar Morto. Os 5 livros mais proeminentes dos manuscritos do Mar Morto são classificados nesta ordem: Salmos, Isaías, Deuteronômio, Jubileus e o primeiro livro de Enoque. Nessas cavernas, mantivemos mais exemplares do primeiro livro de Enoque do que os primeiros 4 livros e mais do que a maioria dos outros livros da Bíblia. A restauração dessas cópias antigas do primeiro livro de Enoque na Terra Prometida coincidiu com o renascimento do povo de Israel, na Terra de Israel em 1948. Antes da destruição do templo judaico pelos romanos em 70 d.C., a referência ao primeiro livro de Enoque, na literatura judaica daquele período, é positiva. O primeiro livro de Enoque é até citado no Novo Testamento na carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, onde está escrito: Enoque, o 7º homem, profetizou sobre essas pessoas: eis que Deus vem com milhares e milhares de seus santos para julgar e condenar todos os ímpios por suas más ações cometidas de maneiras ímpias e todas as palavras duras que os pecadores falaram contra ele. Judas 1, versículos 14 e 15. Embora ele cite Enoque, Judas não diz que ele cita o primeiro livro de Enoque. Judas diz que ele cita Enoque, o 7º homem de Adão. Embora outros livros, que não são considerados escritos, sejam citados no Novo Testamento, esta citação de Enoque é diferente. Na verdade, Judas disse, quando citou o primeiro livro de Enoque: sei que estou, na verdade, citando o próprio Enoque. Tanto os manuscritos do Mar Morto, como o Novo Testamento, indicam grande apreço pelo livro, que era muito conhecido na época. Já no final do primeiro século, essa situação começa a mudar. O primeiro livro de Enoque era uma obra muito comum e popular nos dias do Segundo Templo, e motivos extensos dele foram adotados ou retrabalhados em livros como o Livro dos Jubileus, o Livro dos Gigantes, os Testamentos dos Filhos de Jacó, e muito mais. Iosif ben Matitiarro, Filo de Alexandria, e outros escritores, referem-se claramente à história de Hanukkah. Apesar da popularidade do primeiro livro de Enoque, antes e durante o primeiro século, no final desse período essa situação começa a se reverter.
O primeiro estágio no declínio da popularidade do livro foi formado cerca de uma geração após a morte de Jesus. Pressões externas causadas pela destruição do templo judaico em 70 d.C. e o desenvolvimento do movimento cristão motivaram a liderança espiritual do judaísmo a realizar a reforma religiosa. Um estrito cânon de escrituras foi emendado para todos os judeus. Este cânon excluiu o primeiro livro de Enoque e outros livros. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto no final dos anos 1940 mostrou que muitos judeus no primeiro século tinham um interesse especial no primeiro livro de Enoque. Entre os manuscritos do Mar Morto encontrados em cavernas no deserto da Judéia, fragmentos de 11 cópias do primeiro livro de Enoque foram encontrados. A crescente comunicação do Ocidente com os judeus de Beta Israel e com os cristãos da Etiópia, que estavam isolados do resto do mundo, também destacou a importância dada ao primeiro livro de Enoque na Antiguidade. A Bíblia dos judeus de Beta Israel preservou o livro de Enoque. Quando alguns dos judeus de Beta Israel adotaram o cristianismo ortodoxo na Etiópia, o livro também foi levado para a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, onde permanece até hoje. Após o primeiro século depois de Cristo, o primeiro livro de Enoque continuou por algum tempo a ser popular entre os primeiros escritores e igrejas cristãs. Citações, referências e alusões ao livro de Enoque pode ser encontrada nos escritos de Irineu, Clemente, Tertuliano, Atigoros, Tianos, Luctíncios, Metódio, Minoquius Félix, Comodianos e Ambrose. Às vezes, o livro era chamado de Escritura. No entanto, a popularidade do livro diminuiu gradualmente no cristianismo grego e latino. O primeiro livro de Enoque começou a degenerar em falta de apreciação à medida que a filosofia neoplatônica e as hipóteses gregas sobre a natureza espiritual dos anjos começaram a permear o pensamento cristão. Eventualmente, o primeiro livro de Enoque foi proibido de usar pelo Concílio de Laodiceia, perto do início do século V d.C. Aparentemente, os líderes da igreja, Augustine e Hieronymus, influenciaram muito o avanço do livro no escuro. Eventualmente, o primeiro livro de Enoque foi removido das bibliotecas das igrejas do Mediterrâneo e gradualmente todas as cópias que existiam nesta parte do mundo cristão foram perdidas. O primeiro livro de Enoque, na verdade, se perdeu do mundo grego e latino por mais de 1000 anos. Durante esse período, o mundo fora da Etiópia estava ciente do fato de que o primeiro livro de Enoque foi preservado pelos judeus e cristãos ortodoxos na Etiópia. Não havia dúvida de que foi uma sorte que os judeus e cristãos etíopes estivessem isolados dos povos do mundo mediterrâneo durante todo esse período, pois foi isso que levou à preservação do livro. Na maior parte do mundo, a exclusão do primeiro livro de Enoque conseguiu desaparecer completamente por volta do século V d.C. Como a vida de Enoque, parece que o livro ficou escondido por um tempo dos olhos do mundo inteiro. No entanto, assim como era esperado nas páginas do livro, o livro está atualmente no caminho do anonimato para a popularidade. Desde que foi redescoberto, no século XVIII, o primeiro livro de Enoque passou por várias etapas em seu retorno gradual. Aqui estão as principais etapas do retorno do primeiro livro de Enoque à arena mundial. 1773, redescoberta por James Bruce. 1821, primeira tradução para o inglês por Richard Lawrence. 1883, outra edição de Richard Lawrence. 1893, segunda tradução séria para o inglês por Robert Henry Charles. 1912, outra edição de Robert Henry Charles. A primeira etapa desse processo ocorreu no final do século XVIII. Enquanto procurava as nascentes do rio Nilo, o pesquisador James Bruce comprou em Axum 3 exemplares completos do primeiro livro de Enoque na língua etíope. Estes foram trazidos com ele para a Europa. Levaria quase 50 anos até que a primeira tradução do livro para o inglês aparecesse em 1821. Ele foi traduzido pelo arcebispo Richard Lawrence, um professor de hebraico em Oxford. A tradução não foi bem recebida.
Tem havido muitas críticas ao trabalho de tradução de Lawrence. Mais de 60 anos depois, Lawrence publicou uma edição revisada em uma tentativa fracassada de abordar as falhas graves em seu trabalho. 10 anos depois, Robert Henry Charles, um professor bíblico de grego no Trinity College Dublin, publicou o que se tornaria a tradução inglesa mais abrangente do século seguinte. Charles corrigiu os problemas nos números dos capítulos e versos apresentados por Lawrence. 175 anos depois que o primeiro livro de Enoque foi redescoberto para o mundo inteiro, muitos ainda acreditavam que era falso. Afinal, esta não será a primeira vez que alguém tentará recuperar um livro perdido e retirá-lo como fonte. Sem algum tipo de aprovação externa, uma nuvem legítima de dúvida poderia ter permanecido pairando sobre o livro. No final dos anos 1940, houve uma descoberta que removeu qualquer dúvida de que a versão de Enoque preservada na Etiópia era o mesmo livro citado no Novo Testamento. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto nas cavernas do deserto da Judéia incluiu a descoberta de várias cópias antigas do primeiro livro de Enoque. Fragmentos de 7 cópias do primeiro livro de Enoque em aramaico sobreviveram. Esses fragmentos foram datados de 300 a.C., tornando-os com mais de 2000 anos. 3 fragmentos do primeiro livro de Enoque em grego também foram encontrados nas mesmas cavernas. Trechos desses manuscritos do Mar Morto do primeiro livro de Enoque foram usados para verificar a credibilidade das cópias etíopes do livro. Hoje, os leitores podem ter certeza de que as cópias completas de Enoque encontradas na Etiópia preservam o livro citado por Judas no Novo Testamento. Embora haja quem diga que o primeiro livro de Enoque é um livro pseudoepigráfico, escrita atribuída ao autor errado, e embora haja quem diga que é um livro apócrifo, um manuscrito de uma fonte oculta, há outros que o chamam de escritura. Os cristãos na Etiópia acreditam que esses são os escritos autênticos do Enoque bíblico, e é uma parte canônica de sua Bíblia. Eles acreditam nisso, entre outras coisas, porque é um antigo testemunho do apóstolo Judas no Novo Testamento. A questão razoável é: o autor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, citará o primeiro livro de Enoque, se perceber que se trata de um falso manuscrito. Alguém também pode perguntar: o escritor do Novo Testamento que notou uma caligrafia falsa diria que ela continha declarações legítimas do Enoque bíblico. Judas deveria saber que não seria difícil para os membros de seu movimento aceitarem ou serem expostos ao restante dos livros de Enoque. A maneira como Judas usou o primeiro livro de Enoque indica que ele acreditava que seu autor era de fato autêntico. O primeiro livro de Enoque chega até nós hoje, depois de 2000 anos copiando e mantendo fiéis judeus e cristãos. Para a Igreja Ortodoxa Etíope, o primeiro livro de Enoque foi, e ainda é uma escritura, e portanto, foi tratado com grande cuidado ao longo dos séculos. Estudiosos modernos usaram fragmentos dos manuscritos do Mar Morto do primeiro livro de Enoque para testar a confiabilidade do texto etíope. Eles afirmaram que o primeiro livro de Enoque na língua etíope é uma tradução literal fiel ao original. Muitas vezes se faz a pergunta: por que o primeiro livro de Enoque permaneceu fora da Bíblia? Mas a questão é: a quem a Bíblia se refere? Se dissermos que ela foi deixada de fora da nossa Bíblia, é verdade, mas devemos entender que não foi deixada de fora da Bíblia de todos. Aparentemente, o primeiro livro de Enoque sempre esteve na lista dos livros sagrados de certos grupos. No início do vídeo abordamos como Enoque passou por um período de isolamento, longe da humanidade, até ser chamado para ser profeta. Como Enoque, o primeiro livro de Enoque ficou escondido por um tempo, e voltou aos holofotes. Parece que ele logo está pronto para cumprir a razão declarada pela qual foi escrito e preservado. Pois, como observamos nos primeiros versículos do livro, está escrito: e não para esta geração, mas para uma geração distante, que virá. Chegamos ao fim do primeiro vídeo desta série, onde iremos falar sobre o livro de Enoque. Esperamos que vocês tenham gostado da primeira análise histórica sobre o primeiro livro de Enoque.
Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, nós aqui do Incrível História convidamos vocês a se inscreverem e ativarem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo desta série sobre o livro de Enoque e alguns assuntos que rodeiam a incrível história deste grande profeta. Se gostou deste pequeno documentário, deixe seu gostei e compartilhe para nos ajudar a continuar com este trabalho. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.